Olá, galerinha do sétimo ano. Sou a professora Alana. Vamos à nossa aula de história. Então, galerinha, hoje nós iremos dar uma pausa, né, no nosso módulo 4, né, e iremos fazer uma revisão do módulo 3. Por qual motivo? Porque a nossa prova de terceiro bimestre está chegando, então vamos revisar o conteúdo dessa prova, que é exatamente o capítulo A Formação, né, dos Estados Europeus. Estou vendo aqui no livro de vocês, ó. Formação dos Estados Europeus, que é o capítulo 6, e o capítulo 7, Espanhóis na América. Bem, então, a aula de hoje, na verdade, vai servir para a gente revisitar, relembrar alguns pontos principais de cada um desses capítulos, ok? Nós não iremos voltar, né, na totalidade desses capítulos, nós vamos pensar ali pontos importantes do conteúdo para a gente poder ter uma boa preparação para a nossa provinha, ok? Então, vamos lá, eu vou aqui compartilhar o livro com vocês na tela, porque dessa forma a gente acaba grifando aqui alguns pontos importantes, destacando alguns pontos importantes do conteúdo. Ok? Vamos lá. Já vai começar o compartilhamento. Vamos lá, então. Então, aqui, nosso livro. Deixa eu ampliar. Capítulo 6, a formação dos Estados Europeus. Eu gosto sempre, né, da gente dar uma lidinha breve aqui nessa introdução, porque esse é um resumo, né, do que nós iremos encontrar no capítulo. Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. E tá assim, né? Os Estados europeus foram formados após uma série de conflitos violentos de longa duração. Foram guerras por motivos religiosos, de conquista de território e de hegemonia no continente. A celebração da paz após esses conflitos criou princípios que vigoram até os dias atuais, como a soberania dos estados sobre a religião. E a gente já pode começar grifando. Deixa eu botar aqui esse amarelo, que eu acho que vai destacar melhor. Ó. Soberania dos estados sobre a religião. Após a Guerra dos 30 Anos, que é exatamente esse primeiro tópico, né, desse capítulo, a soberania dos estados vai se sobrepor, né, à religião, uma vez que a Guerra dos 30 Anos ela começa por motivos religiosos, né? É ali uma disputa entre católicos e protestantes, né? Obviamente entre reinos católicos e protestantes também aqui. Então, há guerras por motivos religiosos, né? Guerra dos 30 Anos, por territórios também, que é o caso francês na Guerra dos 30 Anos. A França, mesmo sendo um país católico, vai entrar na guerra do lado dos protestantes exatamente para conseguir territórios. Mas vamos lá. Vamos iniciar, então, aqui o nosso conteúdo. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor a visualização. E como eu falei, começa logo aqui na Guerra dos 30 Anos, que, né, se nós tivéssemos que definir, né, a Guerra dos 30 Anos, seria um dos maiores conflitos da Europa, né? Disputa entre famílias reais, lutas por territórios, pelo domínio do comércio, da hegemonia política. A Guerra dos 30 Anos ela vai resumir um pouco, ela tem um pouco de tudo que foi apresentado lá no início do capítulo, né? Ela, como eu falei, ela tem as suas questões religiosas, ela tem as suas questões territoriais, né? Ela tem ali uma questão de hegemonia política, mas sem dúvida, né? A Guerra dos 30 Anos ela vai ficar marcada como
uma questão religiosa, né? O seu início. Lógico que não se faz guerra por um só motivo, né, pessoal? Isso a gente sempre comenta. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão religiosa vai estar muito presente na Guerra dos 30 Anos. E é exatamente por isso que a Guerra dos 30 Anos vai gerar o que a gente chama de razão de Estado, né? Ela vai terminar com a assinatura de 11 tratados, né, de paz, mas, sem dúvida, né, o Tratado de Paz de Westfália é o mais famoso, né, desses tratados, que vai dizer exatamente isso, né? Vai inaugurar, vamos dizer assim, né? Deixa eu mudar aqui a cor. A razão de Estado, né? Aqui, ó. Os tratados de Paz de Westfália consolidam a chamada razão de Estado. Isso é, o princípio de que os interesses de um Estado ou país têm prioridade sobre a religião, porque esse é o motivo central, não é o único motivo, mas é o motivo central da Guerra dos 30 Anos, né? Uma disputa entre católicos e protestantes. Bem, o livro, então, né, vai aqui abordar essa questão de soberania, né, atualmente. Temos aqui alguns exercícios que vão falar da Guerra dos 30 Anos. E aí, o próximo tópico do livro são bases teóricas do absolutismo. Por quê? Porque depois da Guerra dos 30 Anos, grande parte dos países europeus que a gente conhece hoje vão começar a se consolidar, né? E eles, né, os estados nacionais, os chamados estados nacionais, vão ter teóricos, vão se basear, na verdade, em teorias que vão consolidar a ideia do absolutismo, né? Muitos desses estados que estão se formando vão se formar através do absolutismo, com a figura centralizada do rei, né? Em detrimento daquela divisão que se tinha antes, que a Europa era toda fragmentada em feudos, né? Os senhores feudais, ou seja, os nobres, mandavam mais do que o rei. Depois, né, da Guerra dos 30 Anos, depois da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra também, ou seja, depois dessas grandes guerras que acontecem na Europa nesse período, os países vão se centralizando, o rei vai tomando as rédeas ali, né, da situação, e o que vai acabar centralizando e dando origem aos países que nós conhecemos hoje, né? E para isso, né, para esse rei ter o poder absoluto nas mãos, ele contava com as justificativas teóricas de alguns pensadores, né? O livro vai falar aqui para a gente do Nicolau Maquiavel e também do Thomas Hobbes. Em aula, né, quando nós demos esse capítulo, nós também falamos sobre o Bossuet, né, que é um teórico famosíssimo pela ideia, né, por criar, por desenvolver a ideia do direito divino dos reis, né, a teoria do direito divino dos reis, onde ele vai dizer que o rei, ele é um representante de Deus e ir contra o rei é ir contra Deus. Em um momento em que a Igreja Católica é extremamente forte na Europa, né? Mas aqui o livro vai falar para a gente do Maquiavel e do Thomas Hobbes. Vamos grifar aqui, destacar, né, o ponto importante de cada um deles. Bem, o Maquiavel, né? Deixa eu ampliar aqui que vai ficar mais fácil para a gente. Vamos lá. Maquiavel. Bem, ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, onde é nesse livro que vai ter, né, a base do seu pensamento, né? Ele mostra nesse livro, então, como o futuro rei, né,
porque ele dá, na verdade, o príncipe de presente para o Lourenço de Médici. Então, como futuro rei, deve proceder para conquistar e se manter no poder. E aí, de acordo, né, com Maquiavel, o rei deveria ser amado pelos seus súditos, pelo seu povo. Isso é o ideal, né? Mas caso não fosse possível, ele deveria, ao mesmo tempo, ser amado e temido. E caso não fosse possível ser amado e temido, né? Era preferível ser temido em razão da natureza má dos seres humanos. Ele vai falar o seguinte: para manter o poder, rei, não meça esforços. Os fins justificam os meios, né? Então ele vai, essa frase é muito conhecida, né, como sendo do Maquiavel, porque ele vai dizer que não importa o que o rei faça para manter o poder, né? Se é algo positivo ou negativo, se é para manter o poder, faça, né? O Thomas Hobbes, ele também vai escrever, né, uma obra, assim como o Maquiavel escreveu O Príncipe, o Hobbes vai escrever o Leviatã, né? E assim como o Maquiavel, o Hobbes também achava que o ser humano é ruim, né? Que o ser humano não é bom, né? Ele vai considerar, né? Aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. O Hobbes considerava, né, os seres humanos egoístas, né, e com tendências a guerrear. Então, para que não houvesse uma matança, vamos dizer assim, dentro do reino, né, por isso seria necessário um controle social, tanto para cessar, ou seja, acabar com as guerras, quanto para estabelecer um poder absoluto, né, o Leviatã. Bem, então o Hobbes deixa muito claro que se a sociedade ficar sem uma liderança, né, ela vai entrar em guerra. Então, para salvar a vida humana, vamos dizer assim, era preferível entregar, né, a liberdade individual nas mãos de uma única pessoa que iria decidir, né, por todos, vamos dizer assim. Expansão marítima, né? Antes disso, tem mercantilismo aqui, pessoal. Se na política, né, os reinos adotaram o absolutismo, né, como forma de governo, na economia foi adotado o mercantilismo. O mercantilismo, na verdade, ele é um conjunto de práticas econômicas, tá? Uma das práticas econômicas mais conhecidas do mercantilismo, aqui, ó, balança comercial favorável, acúmulo de metais preciosos, né, também conhecido como metalismo, tá? Monopólio, tem aqui também. Existem várias, né, características que formam o mercantilismo, lembrando que o mercantilismo ele é um conjunto de práticas econômicas. E aí vem a expansão marítima, né? Nesse contexto de mercantilismo, vem a expansão marítima. O que é a expansão marítima? A expansão marítima, pessoal, nada mais é do que a tentativa de se chegar, né, ao Oriente, às Índias, por uma rota marítima. Porque esse contato, né, comercial entre o Oriente, né, a Ásia, no caso, e a Europa, já existia. Mas existia via Mediterrâneo, ou seja, existia via cidades italianas. Então, a porta de entrada dos produtos asiáticos, orientais, né, na Europa, era através das cidades italianas, que lucravam horrores, né, com isso. Ou seja, elas revendiam os produtos orientais com preços altíssimos. E alguns países, né, como
Portugal e Espanha, também França, Inglaterra, mas Portugal é o primeiro, né? Portugal é o chamado pioneiro na expansão marítima, porque ele é o primeiro a se consolidar, a se formar como Estado. Também tem a questão geográfica que vai favorecer, enfim, né, uma série de elementos fazem com que Portugal seja o primeiro a se lançar, né, a começar essa corrida por uma nova rota para se chegar às Índias. Bem, mas a ideia era chegar ao Oriente por uma rota marítima em busca das famosas especiarias, né? O que eram as especiarias? Eram temperos, né? Canela, cravo, gengibre. E por que isso era tão importante na época, pessoal? Primeiro, porque muitas dessas especiarias elas possuem propriedades medicinais. Então, era um remédio, né? Numa época em que muitas doenças não tinham tratamento, né? Não se conhecia ainda o tratamento para muitas doenças. Então, essas especiarias funcionavam como verdadeiros remédios. Também, né, existia a questão da preservação do alimento, e por aí vai, né? Também os artigos de luxo, como seda, porcelana da China, né, eram extremamente cobiçados pelos europeus. Bem, então, vamos marcar aqui, né? Vamos lá. Sistema mercantilista, né, estimulou a busca por novas mercadorias e novos territórios para explorar comercialmente. Então, como eu falei, é nesse contexto de mercantilismo que a galera vai tomar coragem para encontrar novos caminhos, né? E aí, obviamente, a expansão marítima, né, vai resultar em disputas pelos domínios econômicos, político, social, militar de vasta região do Oceano Atlântico, né? A fim de quê? Controlar as rotas comerciais e também a colônia. Peraí, dá para apagar aqui? Será? Enfim, vamos lá. A colonização de novos territórios na América e da África. A América, pessoal, que vai ser descoberta exatamente nesse contexto de expansão marítima, né? E aí, nós vamos começar a falar agora exatamente sobre isso, né? Antes, né, tem aqui a sociedade francesa no antigo regime, né, que era dividida em estamentos, né? Lembrando, pessoal, que o absolutismo na França, né, ele se instaura, né, ele começa após a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, tá? Onde nós temos uma figura importantíssima aqui, que é a Joana d'Arc, ok? E lembrando que essa sociedade francesa, até aqui, na página anterior, ela é extremamente hierarquizada. Acho que eu passei muito, peraí. Ela é extremamente hierarquizada, ela é dividida, como eu falei, em estamentos, sendo o primeiro estado composto, né, pelo clero, né, cardeais, bispos, abades. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, formado, né, pelo povo. Lembrando que primeiro e segundo estados não pagavam impostos, já os membros do terceiro estado, ou seja, todo mundo que não era da igreja, todo mundo que não era, no caso, membro da igreja, tá? E que não era nobre, pagavam impostos, o que vai gerar um descontentamento enorme que lá na frente, quando vocês chegarem no 8º ano, vocês vão ver que é um dos motivos da Revolução Francesa, né, da famosa Revolução Francesa,
Mas isso é só ano que vem, galerinha. Bem, vimos então o absolutismo na França, né? Vamos agora ver aqui o absolutismo em Portugal. Antes de Portugal tem a Espanha aqui, ó. Peraí. Não, Portugal, isso mesmo. Bem, Portugal, né, se torna um país, na verdade, Portugal é o primeiro país a se formar na Europa, e ele nasce, vamos dizer assim, né, da luta de reconquista da Península Ibérica das mãos dos árabes muçulmanos, né? Então é nesse contexto que Portugal vai se formar, né? Nessa luta para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Num contexto muito parecido, né, a Espanha também vai se formar assim, só que a Espanha ainda vai ter um componente a mais, né? Porque existiam dois reinos muito poderosos, Aragão e Castela, que estavam nessa luta, né, para expulsar, né, os chamados mouros, que são exatamente esses muçulmanos da Península Ibérica, até que vai chegar um momento que essas duas coroas se unem, né, e formam a Espanha através do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Bem, aqui ao lado, na página 297, nós vamos ver o absolutismo na Inglaterra, né? A Inglaterra ela vai ter um absolutismo desde muito cedo, né? Uma tentativa da nobreza inglesa de barrar, né, o absolutismo com a Magna Carta, ou seja, uma constituição onde você tenta limitar os poderes do rei, né? Esse rei ele tem que se submeter ao parlamento, ok? Que num primeiro momento é um conselho de nobres, depois que vai ganhar esse status, né, de parlamento, mas com a família Tudor, né, que é a família Tudor, se inaugura a fase absolutista, vamos dizer assim, da Inglaterra, onde nós teremos como representante, né, máximo, vamos dizer assim, né, o Henrique VIII e mais tarde a sua filha Elizabeth, né? Bem, continuando, encerramos assim, né, esse capítulo e vamos então para o capítulo 7, Espanhóis na América, nosso segundo capítulo. Deixa eu minimizar aqui, deixa eu diminuir, para a gente poder ver a abertura. Espanhóis na América, pessoal, vamos ler aqui, ó. A chegada dos europeus à América marcou o início de uma série de transformações na vida de milhões de pessoas e na história de dois continentes, né? É aqui que se inaugura, né, o chamado termo Novo Mundo, né? Quem seria esse Novo Mundo? É a América, né, pessoal? As terras encontradas pelos espanhóis no outro lado do Oceano Atlântico tinham riqueza que lhes despertava um grande interesse. Porém, para se estabelecer nelas, os espanhóis tiveram que enfrentar as civilizações que já viviam lá. Bem, vamos então dar início aqui ao nosso conteúdo. Aqui, olha, Novo Mundo. Isso é um termo bem importante, tá, pessoal? Era como era denominado a América. Ok? Bem, nascimento, né, então, desse Novo Mundo. Quando Cristóvão Colombo chega aqui, né, na América, ele, na verdade, ele não se dá conta de que descobriu esse tal novo mundo, né? Isso vai ser feito algum tempo depois. Na verdade, ele acha que chegou nas Índias, né? Tem todo ali um equívoco quanto a
essa observação do Colombo, né? E aí as civilizações que aqui já existiam são chamadas de civilizações pré-colombianas exatamente por esse motivo, né? Por já estarem aqui antes de Colombo, antes da chegada, né, dos europeus. E aí, como é que rolou esse encontro entre esses dois mundos? Num primeiro momento, foi de estranhamento para ambas as partes, né? Os europeus também não tinham noção do que eles estavam vendo. Era tudo novo para todos os dois grupos, né? Tanto para os nativos quanto para os europeus. Mas, sem dúvida nenhuma, um lado, né? Então, aqui, ó, mostra essa troca inicial, né? Eles se conhecendo, mas sem dúvida nenhuma, esse contato vai ser mais nocivo para os nativos. E aqui é essa pergunta, ó, por que o contato entre americanos e europeus foi mais nocivo aos nativos? E aí a gente pode conversar sobre isso, pessoal. Primeiro, que aqui, ó, mais de 50 milhões de nativos resultou, né, na morte de mais de 50 milhões de nativos, parte assassinada por europeus e parte infectadas por doenças trazidas por eles, contra as quais não tinha imunidade. Então, só aqui já é um super motivo, né? A questão mesmo da morte de mais de 50 milhões, gente, isso é muita coisa. Mais de 50 milhões de nativos, tirando, né, toda a questão cultural, né, que realmente eles sofreram muito com essa questão cultural. E aí, o nosso capítulo aqui vai falar um pouco, né, do Império Azteca, né, de como essa grande civilização foi tomada pelos espanhóis, e assim vai seguindo, né? Tanto dos astecas, quanto depois dos maias. Também vai falar dos incas. Aqui, ó. Aqui ele já vai falar dos incas, ó. Não, aqui ele ainda continua falando dos astecas. Que são os exercícios dessa parte. Aqui ele vai começar a falar da resistência, né, dos incas, mas né, da destruição do Império Inca. Vale a pena dar uma olhada, tá, pessoal? E aqui começa, então, a colonização espanhola, né? A atuação da Igreja Católica, né? A Igreja, ela vai atuar em parceria, né, com os conquistadores, tá? E a Igreja Católica vai criar, né, um sistema, né, conhecido como missões ou reduções. O que seriam isso? São aldeamentos, tá? São aldeias criadas pelos padres jesuítas, onde os indígenas eram catequizados. Isso é de extrema importância para a Igreja Católica, pessoal, porque a Igreja Católica, com a Reforma Protestante, ela perdeu milhares de fiéis no continente europeu. Então, depois do Concílio de Trento, vai ser criada a Companhia de Jesus, né? Que eram formados por padres jesuítas que tinham a missão de evangelizar o mundo, ou seja, esses padres vão vir para a América, vão para a África, vão para a Ásia, para reconquistar os fiéis perdidos na Europa, né? Então, os indígenas são vistos assim com bons olhos, né, pelos jesuítas, né? Porque são chamados puros, né? Não conhecem o pecado, então eles podem ser catequizados. E para que rolasse essa catequização, né, esses locais eram conhecidos como missões ou reduções, eram vilas, né, eram aldeias feitas, comandadas pelos padres jesuítas, onde
esses indígenas moravam e eram catequizados, né? Obviamente também trabalhavam, cultivavam para a igreja. Bem, e aí começa então a colonização, né, o controle da colônia pela Espanha, né, que a gente está falando, obviamente, do lado espanhol, tá, pessoal? E aí órgãos para a administração acontecer vão começar a ser criados, né, como, por exemplo, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias, né, a Casa de Contratação, né, deixa eu grifar aqui, a Casa de Contratação era o órgão responsável pelo controle nas negociações comerciais. Já o Conselho das Índias tinha a função de assessorar o rei na administração das colônias, tá? Bem, vamos lá. Um ponto interessante, pessoal, é economia e trabalho, tá? Como é que rolou essa questão do trabalho aqui na América, né? A mineração, sem dúvida nenhuma, na América Espanhola foi extremamente explorada. E aí, dois sistemas de exploração desses indígenas vão se destacar, que é a encomenda, tá? E a mita. Vamos entender o que era cada uma dessas. Vamos relembrar, na verdade, o que é cada uma delas, né? Encomenda, os indígenas, né, encomendados, vamos dizer assim, eram obrigados a fornecer mão de obra e pagavam ainda, pessoal, um tributo ao encomendeiro, né? Em troca, o colono ficava responsável pelo cuidado dos indígenas, ou seja, da roupa, alimentar os caras, né? E por sua catequização, olha a parceria aí com a igreja, devendo enviar à coroa os tributos recolhidos. A encomenda foi muito utilizada na lavoura, tá? Na agricultura. A mita, ela já vai ser mais utilizada na mineração. Como é que rolava a mita, pessoal? A mita já acontecia entre os indígenas, os espanhóis vão se apropriar dessa lógica, né, que existia entre os indígenas, de uma espécie de trabalho comunitário, né? E durante um determinado tempo, né, geralmente ali 4 meses, esses indígenas vão ser obrigados a prestar serviços na construção, por exemplo, de estradas, edifícios públicos, na agricultura e principalmente nas minas, tá? Em troca de uma pequena remuneração. Bem, vamos ver agora como era essa sociedade colonial, né? O topo dessa pirâmide, no topo estão os chapetones, que na verdade eram espanhóis que vinham para a América para assumir cargos de comando, tá? Logo abaixo vinham os crioulos, que eram pessoas brancas, filhos de espanhóis, nascidos na América. Os chapetones eram a elite política, vamos dizer assim. Já os crioulos eram a elite econômica, formados geralmente por grandes fazendeiros, grandes donos de minas, né? Mestiços, o terceiro grupo, né? Que é fruto, né, da miscigenação entre espanhóis, indígenas, né? Na grande maioria, trabalhavam como artesãos, pequenos comerciantes, pecuaristas, nativos, né, que são os indígenas, que eram a esmagadora maioria da população, por mais que tenham sofrido, como nós vimos, mais de 50 mil mortes, né? E, por último, os escravizados, né, que eram africanos trazidos para trabalhar na América. Bem, pessoal, sendo assim, né, nós encerramos aqui a nossa passagem por esses 2 capítulos. Deixa eu voltar aqui. Parar de compartilhar a tela. Bem, sendo assim, né, nós pincelamos, né, pensamos alguns pontos principais dos 2 capítulos. Lógico que uma leitura mais aprofundada, olhar com carinho as atividades, os exercícios, as revisões que estão no caderno, vão ajudar muito na nossa provinha da semana que vem. Ok, pessoal? Então, na verdade, dessa semana, né? Porque o vídeo vai sair, então, junto com... já nessa semana,
da prova. Bem, galerinha, então, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Ok? Tchau, tchau.